Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Família Andraco. Pois é, gente, hoje vai ter mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, hoje eu tô indo dar um passeio aqui, dar uma volta. Final de semana, né? Hoje é domingo. E às vezes é um pouco difícil gravar vídeo em casa, né? Com criança e tudo, com conversa, né? Com interferências e tal. E eu queria bater um papo com vocês, contar realmente como estão as coisas, né? Principalmente sobre o assunto de hoje, que é falar sobre o meu trabalho. Esses 30 dias de trabalho numa fábrica aqui do Japão. Primeiramente, já peço desculpa para vocês se o áudio ficar ruim, porque, né, gravar no lado de fora sem microfone, apesar de eu estar usando o fone de ouvido como microfone. Mas eu vou tentar fazer um vídeo bacana aqui para vocês, para explicar. Até porque o intuito desse canal, além de registrar a nossa passagem pelo Japão, né, para deixar realmente vídeos que a gente possa ver no futuro, mostrar pro Dom como ele era pequenininho quando chegou, né, da Luna poder ver, né, daqui a alguns anos. Então, assim, o intuito do canal sempre foi esse, né, registrar realmente a nossa vida aqui no Japão. E eu também queria que ele tivesse um propósito, né? O propósito de ajudar outras pessoas, porque um ano antes da gente vir para o Japão, eu pesquisava muito, né? Sobre como era a vida aqui, a experiência de outras pessoas, outros casais, outras famílias, né? Que vieram. E tem muita coisa que as pessoas não contam, né? Eu não sei se por falta de tempo, eu não sei se por medo de não dar views, até porque hoje a maioria das pessoas que abrem um canal no YouTube tem essa intenção, né? De que o canal cresça de uma hora para outra, de que o canal viralize, ou de que o canal comece a render grana. Mas na verdade o meu intuito nunca foi esse, né? De fazer dinheiro com o YouTube. É porque a gente sabe que não dá tanto dinheiro assim. Peraí, deixa eu filmar aqui, que tá muito bonito. Ai, gente, aqui cada esquina que a gente passa é mais bonito que outro, sabe? Assim, a gente dobra uma esquina, acha que é lindo. Aí dobra a próxima esquina, é mais bonito ainda. Eu vi aquelas florzinhas ali e falei, deixa eu ver, deixa eu fazer um take. Então, gente, como eu estava explicando para vocês, o intuito é esse, é de ajudar mesmo as pessoas. Eu até comentei com o Mozão, semana passada, ou retrasada, que poucas pessoas falam sobre como é trabalhar numa fábrica, né? E quando falam assim, muito pouco, né? A gente que nunca trabalhou, que a gente está querendo vir para o Japão, muitas vezes tem curiosidade de saber, a gente só descobre realmente quando está trabalhando. E aqui eu vim hoje contar para vocês como é que está sendo essa experiência. E realmente não é fácil. Então, gente, vamos lá. 30 dias de trabalho numa fábrica do Japão. Então, antes da gente vir para o Japão, a intenção era vir diretamente para Gifu, né? Diretamente para Minokamo, Kane, essa região aqui que nós estamos hoje. Só que na época apareceu uma oportunidade da gente vir para Hamamatsu, que é onde a minha sogra mora. E Hamamatsu tem mais estrutura para brasileiro, né? É uma cidade maior, uma cidade mais bem estruturada. Então fomos para lá. Até porque a gente não tinha nada, né? Não tinha carro, não tinha nenhuma bicicleta. E onde eles queriam que a gente ficasse, no apartamento que eles queriam que a gente ficasse, em Seki, era muito, assim, no meio do mato mesmo, sabe? O Combina mais próximo a pé era 20 minutos. Então, assim, era bem complicado, né? Se a gente fosse fazer isso mesmo de vir para Seki. Só que aí resolvemos ir para Hamamatsu, fomos, foi ótimo e tudo, mas aí só o mozão trabalhando. Aí a empreiteira que estava responsável por nós dois, falando que só tinha trabalho para ele, que era para eu esperar, que naquela época ainda não tinha
não tinha saído nada, não tinha aparecido nenhuma vaga e tal, e eu fui esperando, até que eu esperei demais. Esperei quase 3 meses. Nós chegamos em novembro. Nós ficamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e nada de aparecer serviço para mim. A não ser aquele serviço que eu falei com vocês que eu fiz, que eu fiquei 8 dias. E aí a gente começou a ficar meio desesperado, né? E aí entramos em contato com a agência. Vamos, ó, que tá muito difícil, tudo mais, tal, tal, tal. Você, ó, vem pra cá, vem pra GIF. Que aqui eu tenho trabalho pra vocês dois. Consoguei, que é o transporte, né? E tem creche pro Dom. Ah, beleza. Luna tá chegando, né, do Brasil, vamos lá. Viemos. E aí, essa oportunidade de entrar nessa fábrica que eu estou, ela tinha surgido em alguma conversa antes da gente vir, lá no Brasil ainda. E aí, quando eu cheguei aqui, apareceram algumas oportunidades, né, em algumas fábricas. O mozão entrou em uma fábrica, eu queria entrar junto com ele, mas não tinha opção. E aí eu lembrei dessa vaga. Falei assim, ó, e aquela vaga lá, daquela fábrica tal, tal, tal. Eu não vou falar nome, gente, porque é complicado, né, ficar falando nome de empresa. Então, é como eu disse pra vocês naquele outro vídeo. É uma fábrica que fabrica soluções sanitárias, vamos falar assim, né? Além de assento, torneiras, saboneteiras e tudo mais. E aí, gente, eu lembrei dessa vaga, comentei com a agência, e aí falou assim, não, vou verificar aqui com a empreiteira responsável pelas vagas dessa fábrica. E aí deu certo. A gente fez contato, eu fui fazer a entrevista, fui fazer a visita na fábrica, aliás, e comecei na semana seguinte, comecei no dia 10 de março. Aí já tô lá há mais de 30 dias, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 20 de abril, então já tem 40 dias que eu estou lá. Então, o trabalho em si não é difícil. É um trabalho tranquilo, fácil, não tem peso, não tem produto químico, não tem cheiro forte, não tem sujeira. Então, assim, é muito tranquilo para mulher, é muito tranquilo. E tem um porém. O porém é que eu ando o dia inteiro. No Brasil, eu nunca trabalhei em pé, pra falar bem a verdade. Não, mentira. Trabalhei sim. Trabalhei fazendo cartão da C&A na rua, trabalhei num depósito de material de construção que os meus pais tinham, mas era um em pé assim, que você sentava de vez em quando. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, literalmente, eu não sento pra nada. Eu fico em pé o dia inteiro. Eu fico andando, né, o dia inteiro. Então, assim, no início eu senti bastante. É bem desgastante. Até porque eu ainda estava com tênis que eu usava no Brasil. Um deles era um tênis que eu já tinha 7 anos. Era um tênis que eu achava que era confortável, mas na verdade, né? Quando você fica o dia inteiro andando, o pé incha, o pé fica desconfortável, né? O tênis acaba ficando pequeno, né? Para um pé inchado. Então, assim, eu senti bastante. Foi bem complicado no início. E aí, na semana passada, assim que a gente. Não, assim que eu fiz 30 dias, eu acabei comprando um tênis novo. E aí melhorou bastante. Eu comprei um tênis de um número maior. E aí melhorou consideravelmente. Melhorou muito. Apesar de que no final do dia, né, a planta do pé também não aguenta, né? Você fica em pé, andando muito, né? Mas assim, nem se compara. Nossa, é outra história. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que, apesar de não exigir que a gente fale Nihongo, né, para essa vaga, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, né, de me comunicar, principalmente com líderes, apesar de eu ter uma líder brasileira, mas eu tenho bastante dificuldade. Eles fazem as reuniões, todo dia tem uma reuniãozinha matinal, né, para falar se tem alguma linha que está em manutenção, se tem algum problema, se está tudo certo, se alguma linha vai ficar parada, enfim, sempre tem uma reuniãozinha de manhã. E essa reunião é sempre feita em Nihongo.
E aí, o que que acontece? Eu tenho, né, umas amigas que eu acabei fazendo, né, quando nós entramos juntas, e brasileiras. E aí, uma delas sempre traduz pra mim, né, a minha Tsuyako, eu falo com ela. Ela traduz pra mim, assim, basicamente o que que foi falado, né, na reunião. E assim, eu meio que fico dependendo disso, né, pra trabalhar, pra poder entender, né, o que é passado pra mim. Mas aí, até então, ok, né, até então tudo bem. É, terceiro ponto. Quando eu entrei, eu fui para uma área que é basicamente coleta, né? Ainda assim é abastecimento, mas é uma parte de coleta. É, a gente leva os daishas, que são os carrinhos, com algumas caixas, e a gente coleta as pecinhas, né, que vão ser utilizadas para montagem dos assentos. São pecinhas variadíssimas, né? De plástico, de ferro, que no caso seria alumínio, né? São bem variadas as peças. E aí a gente vai lá, preenche todas as caixas, né? O pedido chega por um tablet, tudo em Nihongo, mas acaba que como é tudo sempre muito igual, né? Então acaba que fica automático, né? Você sabe exatamente onde você tem que clicar, apesar de estar tudo em Nihongo. E aí a gente vai, né, eu ia preenchendo essas caixas, e aí acabou de preencher a caixa, leva o carrinho para colocar essas caixas em um outro carrinho, em um outro daishá. E aí uma outra pessoa leva esse daishá lá para a linha, para colocar na linha. E aí leva esse daishá já com as caixas né, que eu coloquei, os produtos, coloquei os itens, leva lá para a linha para alimentar a linha, né? Que é uma esteira, vamos falar assim, né? Que é uma esteira, entre aspas, que eles vão montando os assentos, né? E aí, beleza, até então ok. Só que aí eu fiquei lá quase 3 semanas nessa parte de pegar o pedido com o tablet, levar lá dentro o carrinho, preencher com as pecinhas, trazer e colocar no outro daishá para outra pessoa levar o daishá para lá. Ou o robozinho, né? Leva também as caixinhas. Ok. Aí me passaram para um outro setor. Esse setor seria também de abastecimento, mas aí já é diretamente na linha. Eu também abasteceria, porém é um abastecimento diferente. Então, gente, e aí eu fui para essa ponta, vamos falar assim, né? Que é a ponta da linha. A parte que eu coloco 3 itens na linha. É uma parte que é o motor, a parte que é a caixa acoplada com o assento e a parte do acabamento da caixinha de descarga, vamos falar assim. E aí, eu tinha até baixado um aplicativo para saber quantos passos eu dou por dia. E aí, esse aplicativo dizia que lá onde eu estava, quando eu estava com o tablet, colocando os itens nas caixas, eu dava em média 12 mil passos por dia. E aí, quando eu passei para essa outra ponta, eu sentia que eu ficava muito mais cansada quando eu ia para essa outra parte da linha. E aí, eu fui ver quantos passos que eu dou. Eu dou apenas 5 mil passos a mais, ou seja, eu dou uma média de 17 mil passos por dia nessa outra ponta da linha. Ou seja, está sendo bem desgastante, bem complicado. Mas aí é aquela história, a gente vai acostumando com tudo, né? O ser humano é assim, ele acostuma e conforme você vai fazendo, aquilo ali vai se tornando parte do seu dia a dia, parte da sua vida e é isso. Quando você lembra lá do início, você para e pensa assim, nossa, no início eu sofri muito, né? Mas tipo, agora tá de boa. Então assim, é isso, né? A gente vai acostumando. Só que aí, o que que acontece? Essas coisas a gente não fica sabendo quando a gente tá no Brasil ainda, né? Quando a gente ainda não viveu a experiência. Apesar do mozão me dizer que não é fácil, desde lá do Brasil, ele falou assim, ó, beleza, você quer ir pro Japão? Mas saiba que não é fácil. O Japão não é para qualquer pessoa. É um lugar assim que vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer na marra.
E realmente, né, para quem sempre trabalhou sentadinha no computador, né, trabalhava só mentalmente, né, vamos falar assim, eu não tinha muito desgaste físico nos trabalhos que eu exercia no Brasil. Então, assim, foi puxado, no início foi bem complicado, bem difícil. Mas hoje em dia eu até falei com o Mozão, nessa última semana eu sinto que eu já tô mais acostumada com o tipo de trabalho, sabe? Eu já me sinto. Não é que tá mais fácil, mas eu sinto que tá menos doloroso, vai, vamos falar assim. Mas conversando com outras pessoas, né? Igual eu tenho um colega lá que é filipino, é, inclusive, né? Para me comunicar com ele, eu só consigo me comunicar em inglês. Então, assim, os cursos de inglês da adolescência valeram muito a pena de ter sido feitos, que agora eu estou usando bastante. Então, assim, a gente passa praticamente o dia inteiro trabalhando próximo, né, um do outro, e aí quando eu preciso conversar com ele precisa conversar comigo, é só em inglês. Então, assim, é, pelo menos eu tenho, né, essa opção de comunicar com uma pessoa e, e não ficar assim dependendo de outra para traduzir o que eu falo, né? Apesar de terem muitos brasileiros lá, mas nessa parte da linha diretamente eu fico basicamente só conversando com ele. E aí, gente, é isso. Aí ele acabou me falando assim, me dá uma dica, né, de como faz para acostumar. E ele falou assim, ó, ele já tá lá há 3 meses. Eu falei assim, ó, o início é complicado mesmo, é puxado, é difícil, dói, tudo dói, perna, pé, a lombar. Nossa, minha lombar nos primeiros dias parecia que ia cair no chão. Porque eu tava parada há muito tempo, né? Desde o Brasil eu tava parada há muito tempo. O último trabalho que eu fiz foi no supermercado, eu ficava sentado o dia inteiro. Então, assim, foi puxado, foi complicado. Eu já tava praticamente há um ano praticamente sem trabalhar, né? Vamos falar assim, do Brasil até aqui, né? Era praticamente um ano sem trabalhar. Então, assim, eu senti bastante. No início foi bem complicado. A lombar doía, o pé doía muito, os dedos pareciam que estavam moídos dentro do tênis. Então estava bem difícil. Mas aí ele falou comigo assim, ó, a gente acaba acostumando, é assim mesmo, é basicamente muita oração, é pedir para Deus para acostumar. E realmente, gente, e é isso. É, aí tem a segunda parte, né, do o porém, que é um assunto mais polêmico. Eu vou só dar uma pincelada nele rapidamente, eu não vou ficar me dando muito detalhe, porque é complicado. É, o trabalho em si é tranquilo, a liderança não enche o saco da gente com nada, pelo menos lá onde eu estou eles não pressionam a gente faz tudo na velocidade que a linha estiver, né? Se a linha estiver rápida, a gente vai ter que trabalhar mais rapidamente. Se a linha estiver mais devagar, então a gente vai ter tempo até para descansar, que em alguns momentos isso acontece. E aí, a empreiteira que eu estou, ela tem alguns tantochas. São pessoas que, entre aspas, cuidariam da gente, né? O que a gente precisasse. Inclusive, os tantochas fazem trabalho até de dirigir, né, o Soguei, de serem motoristas do Soguei, né? Que leva a gente para casa e leva a gente para a fábrica. Enfim, ah, eu tive alguns problemas no início, porque eu sou uma das pessoas que mora um pouco mais afastada, eu moro em Minocamo, e a maioria das outras meninas que trabalham lá na fábrica moram em Cane. E aí eu fico mais afastada, né, de todo mundo, vamos falar assim. E aí no início eu tava saindo muito cedo de casa. O Tantocha que tava fazendo o meu sou gay, ele tava passando em casa 15 para 7, sendo que eu pego serviço 8h30 da manhã. E aí ele me pegava aqui de carro, ia com a gente até a empreiteira para pegar o ônibus, para daí sim começar a fazer o transporte da galera, né? Aí passava na casa de todo mundo e aí ia pegando todo mundo para chegar na empresa umas 8h10 mais ou menos, e 8h30 a gente estava todo mundo trabalhando. E aí isso foi acho que 2 semanas mais ou menos. Aí acho que lá na terceira semana ele passou a me pegar sozinho. Ou ele me buscava com o carro da empresa, ou ele me buscava com o carro dele. E direto, aí a gente já estava indo direto para a fábrica e isso acontece até hoje.
Aí agora ele me pega umas 7h20. Então olha a diferença. Ele me pega 7h20, 10 para as 8 a gente tá na empresa. Aí 10 para as 8 a gente já tá lá na fábrica. Então dá tempo até de eu tomar café. Porque eu levanto 6 horas, coloco o Dom no soguei da creche. Aí subo, preparo o café, faço o meu café da manhã. E a maioria das vezes eu não tenho fome essa hora. Então, assim, né? Eu uso banheiro, lavo meu rosto, escovo os dentes, troco de roupa, coloco marmita na bolsinha para levar, coloco o café da manhã na bolsinha e deixo para tomar o café lá, né? Que eu faço em casa e levo para tomar lá. Então tá sendo ok, para mim tá dando certo, tá funcionando assim. E aí, na última semana, um outro Santocha meio que começou. Não vou dizer essa palavra, mas. Porque fica um pouco forte. Mas ele começou a me vigiar, vamos falar assim, né? Começou a me observar mais de perto, vamos falar assim. Um outro Tantocha. E aí ele começou a. Sutilmente, vamos falar assim. Primeiro dia ele ficou observando eu trabalhar. E de 9, 10 mais ou menos da manhã até 10h50, que foi a hora que eu saí pro QK, que é o primeiro intervalo. E aí eu saí pro QK e ele foi logo atrás, para falar alguma coisa. E eu falei assim, não, você não vai falar nada comigo na hora do meu QK. Meu QK é meu QK. Se você tiver alguma coisa para falar comigo, você fala depois ou você passa pro outro Tantocha, que aí, como ele faz o meu transporte todos os dias, se for o caso, ele me passa, né? Se for uma coisa muito importante. Aí ele falou, ele ficou assim, acho que ele assustou. Aí ele ficou assim parado, me olhando, e eu pensando comigo, nossa senhora, esse homem não vai embora, não? Eu quero fazer meu intervalo, né? Quero comer. Aí ele falou assim, não, o que eu tenho para te falar você pode só escutar. Desse jeito. Aí eu, não, é porque você não tá cumprindo algumas regras de segurança. Você não tá fazendo apontamento antes de atravessar de um lado para o outro. Você não tá segurando no Daishai de forma correta. E eu só escutando. Eu, tá. Beleza, ele foi. E aí eu voltei do que eu voltei a trabalhar e ele continuou me observando de longe. E eu tô assim, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Que esse homem tá no meu pé, né? Tá. Aí foi embora. Aí terminei o meu trabalho daquele dia, fui pra casa. Aí no outro dia a mesma coisa. Mentira, no outro dia ele já chegou para mim antes da reunião começar, né? Você, você não tá cumprindo e tal, as regras, não sei o que. Levou até as folhas com fotos de como eu deveria segurar o Daixá, de como eu deveria fazer o apontamento na hora de atravessar. E eu, tá bom. Ok. Só que isso se repetiu por mais 2, 3, 4 dias. Aí no quarto dia ele veio falar que o meu boné estava mal posicionado na cabeça. Ele questionou o fechamento dos botões do meu uniforme. E aí eu comecei a ficar cabreira com isso. Falei, esse cara tá esquisito, né? Perguntei para outras meninas, falei assim, esse Tantocha perguntou alguma coisa para vocês? Falou alguma coisa de segurança com vocês? Não. Não? Não. Então tá só comigo? Do jeito é. Tá. Passou mais alguns dias, eu entrei em contato com o dono da agência que nos trouxe, né? Do Brasil. Aí falei com ele, tá acontecendo isso e isso. O Tantocha parece que tá de marcação comigo. Ver o que você pode fazer, né? Pra você me ajudar, porque eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Não tô indo lá passeio. Não tô indo lá porque eu quero sair de casa, porque eu não tenho nada pra fazer. Não, pelo contrário. Tô indo lá porque eu preciso ajudar a sustentar minha família, né? Não tô indo lá à toa, porque eu não tenho nada pra fazer. E ele tá me atrapalhando. E tá. O dono da agência entrou em contato, né, com o pessoal lá da empreiteira pra averiguar o que estava acontecendo. E nada. E aí. E aí marcou uma reunião com a dona da empreiteira. Pra segunda-feira que vem. Amanhã, né, no caso. E aí vamos aguardar, né, pra ver se vai dar algum resultado. Porque até então o Tantocha tá no meu pé. E aí até brinquei, falei com as meninas, não, ele deve estar apaixonado comigo, porque não tem explicação. O cara, de uma hora pra outra, começar a me questionar e só
me questionar. Não questionava mais ninguém, não perguntava mais ninguém, não fazia como é que eu falo? Era só comigo que ele tava de implicância. Ele não ficava falando para as outras pessoas, ó, você não tá fazendo isso, não tá cumprindo a regra de tal, tal, tal. Não, era só comigo. Então, assim, eu realmente comecei a ficar desconfortável com isso. E aí comecei até com uma outra menina que eu fiz amizade, que ela ia entrar nessa fábrica, mas acabou não entrando, porque ela não gostou desse tantocha. Antes de entrar, ela falou assim, não vou entrar, porque eu não gostei dele. E aí eu fui comentar com ela, falei assim, não, isso aí não, tá errado. Ele tá te assediando, isso é assédio. Ela falou assim, se você tá se sentindo desconfortável, então é assédio. E aí eu comecei a ficar preocupada com isso, né? E aliás, estou muito preocupada com isso. E é isso, gente, por enquanto. Vamos ver, né, se vai dar certo. Mas aí, quem sabe no próximo vídeo eu tenha boas notícias para dar para vocês. Mas é isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de curtir. Não esquece de deixar um comentário. Ó, se você veio até aqui, você vai deixar um emoji de... Sabe aquela mãozinha que faz assim um coraçãozinho? As duas mãozinhas? Tá, vocês deixem um comentário desse aí, tá? E se você tiver alguma dica para me dar, se você quiser contar a sua história, se for uma história parecida com essa, se for um incentivo, ou até mesmo uma crítica, não tem problema. Me chama lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui ou aqui, tá? E tem o Instagram meu e do Mozão também aqui na descrição do vídeo. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, que é o primeiro emprego numa fábrica do Japão, compartilha o vídeo, porque eu quero ajudar as pessoas. Não quero que muitas, principalmente muitas meninas, né, muitas mulheres que chegam aqui para trabalhar, que chegam na intenção de trabalhar para ajudar a família, eu não quero que elas passem por nada disso que eu estou passando. E é isso. E eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer mais alguns takes aqui da vizinhança, que vocês devem estar vendo aqui no fundo. E é muito bonitinho aqui o bairro, bem arrumadinho. Como sempre, né? Tudo aqui no Japão é muito organizadinho, muito limpinho, muito bonitinho de admirar. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau! Eu esqueci de contar pra vocês. Como a gente tá na primavera, tá bem calor. Hoje mesmo é um dia que tá nublado. Eu vou deixar aqui pra vocês quantos graus tá fazendo hoje. E assim, tá a coisa mais linda. Olha as flores. Tá muito bonitinho. A primavera daqui é assim, realmente é a primavera. Você fala assim, vou ver um vídeo lá do Japão pra saber, só de ver assim, sem saber em que época que tá. Se você bater o olho, você vai saber, porque tem flor pra todo lado, é a coisa mais linda. E aqui eles são muito caprichosos. Eles fazem questão de, quando tem jardim, eles deixam tudo muito caprichado. As casas que não tem jardim, eles deixam os vasinhos de flor assim na porta. É a coisa mais fofinha, gente. Vou fazer uns takes aqui para mostrar pra vocês. Apesar de que eu tava conversando com vocês, eu passei por um monte de casas assim. Mas como a gente tava conversando, né? Mas é a coisa mais linda, gente. É muito caprichado. Muito caprichadinho. É muito bonitinho aqui. É aí que eu vou mostrar pra vocês.